Bom dia. Hoje nós veremos sobre fatoração de polinômios. O que é fatorar? Fatorar é escrever um número ou uma expressão algébrica em forma de produto. Fatorar um polinômio é expressá-lo por meio de uma multiplicação, ou seja, de um produto, de dois ou mais polinômios. Nesse exemplo aqui, nós temos o 15, apenas um número. Como é que eu posso escrever esse número aqui em forma de produto? Eu posso fazer 3 vezes 5. Então, eu escrevi esse termo aqui em forma de produto. Nos casos de polinômio, que são as expressões algébricas, nós temos que colocar o termo em evidência. O que é colocar o termo em evidência? É procurar na expressão o termo que está comum a todos os termos. Exemplo, AB mais AC. Então, o termo comum aqui é o A. Então, você vai colocar A em evidência, abre parênteses, colocar em evidência é colocar à frente do parêntese. E vai fazer AB dividido por A, vai ficar apenas B, porque vai cancelar os dois A. AC dividido por A, vai cancelar os dois A e vai ficar apenas o C. Então, nós temos A vezes B mais C, ou seja, um produto entre os fatores. Em fatoração de polinômios, nós temos alguns casos. Que casos são esses? Primeiro, nós vamos revisar aqui o fator comum, né? Que é um dos casos aqui de fatorar polinômio. Ou seja, nós vamos encontrar na expressão fatores comuns. Qual é a letra, né? No caso, que está comum a esses dois termos aqui? É o Y. Então, nós temos aqui o Y vai ficar em evidência, né? Porque é o Y que está comum. Abre o parêntese e vai fazer y ao quadrado dividido por y, então vai sobrar apenas um y. Mais 9xy dividido por y, vai sobrar apenas o 9y. Então, nós fatoramos aqui esse polinômio. O segundo exemplo, nós temos aqui 6x ao quadrado menos 3xy menos 12x. Quem é o termo que está comum a todos? É o x. Mas, se você observar, nós temos números que também eles podem ser divididos entre si. Qual é o número que poderia dividir 6, 3 e 12 ao mesmo tempo? O 3. Então, vai ficar 3x em evidência, abre parêntese, 6x dividido por 3x, 6 dividido por 3, 2, e x ao quadrado dividido por x, x, menos 3xy dividido por 3x, vai sobrar apenas o y, menos 12x dividido por 3x, vai dar 4, porque 12 dividido por 3, 4, e x por x, cancela. Então, nós temos aí a fatoração de polinômios. Continuando, nós temos aqui o segundo caso, que é o caso de agrupamento, ou seja, quando o polinômio, né, no caso aqui ele tem 4 termos, esse polinômio, né, propriamente dito, e aí se você observar nesse polinômio, não tem um fator comum em todos, né? Não tem todos. O A não está em todos, o B não está em todos, o X não está em todos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos formar grupos. Então, nós temos aqui, quem é o fator comum nessa primeira parte? É o A. Então, vai ficar A, abre parêntese, A ao quadrado dividido por A, sobrou um A. AB dividido por A, vai sobrar o B. Aí. Mais. Qual é o termo comum aqui? É o x. Então, x em evidência. AX dividido por x, sobrou A.
bx dividido por x, sobrou o b. Se você observar, nós agora ficamos com termos comuns, porque, na verdade, o agrupamento ele se dá para formar grupos. Então, aqui, ó, o AB e AB está comum nesses dois termos. Então, aí, eu vou colocar o AB, A mais B, em evidência agora, porque é o que está comum, e vou dividir esse termo aqui por A mais B, que aí, no caso, vai sobrar o A. E aqui, esse grupo agora aqui dividido por A mais B, que vai sobrar o X. Então, essa seria a resposta. O terceiro caso seria a diferença de dois quadrados. Ó, diferença, porque nós estamos vendo aqui que é o sinal de menos. Dois quadrados, porque são quadrados perfeitos, ou seja, existe a raiz exata desses números. Então, para resolver a diferença de dois quadrados, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos extrair a raiz quadrada, né, de cada um, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado. É como se você colocasse aqui x ao quadrado, aí cancelaria e iria sobrar quem? X. Então, raiz quadrada de qualquer letra ao quadrado é a própria letra. X, aí aqui deu x. Aí, menos raiz quadrada de 16, 4. Então, aí, você agora vai colocar entre parênteses e multiplica pelo oposto dele. Seria a resposta. Mais um exemplo. Qual seria a raiz quadrada de 25? 5. De x ao quadrado, x. Menos raiz quadrada de 9, 3. Fecha parêntese e multiplica pelo seu oposto. É a resposta. Para finalizarmos, nós temos aqui o trinômio quadrado perfeito. Trinômio, porque vai aparecer, ó, três termos. Aqui, ó, diferença de dois quadrados, dois termos. Então, trinômio, lembre, três termos. E quadrado perfeito, por quê? O primeiro e o último é o que nós vamos usar. O primeiro termo e o último termo é que nós vamos extrair a raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, x, menos, porque você pega o primeiro sinal que aparece, não o segundo, menos raiz quadrada de 9, 3. Fecha parêntese e eleva ao quadrado. É a resposta. Mais um exemplo. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Primeiro sinal, então, mais. E raiz quadrada de 25, 5. Fecha parêntese e eleva ao quadrado. Último exemplo, nós temos aqui 4x ao quadrado. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Primeiro sinal, mais. Raiz quadrada de 49, 7. Fecha parêntese e eleva ao quadrado. Com isso, finalizamos a fatoração de polinômios, né? Com os 4 casos aqui.